Bom dia, traders. Danilo Petri falando. Vamos acompanhar aqui o relatório semanal. Essa semana interessante, temos aí muitos dados macroeconômicos que devem dar o tom e temos também movimentações técnicas, dias de vencimento de opções. E não é somente uma opção semanal, diária ou mensal, é a OPEX trimestral. Altíssimo volume aí, rolagem de contratos por parte, geralmente, perdão, reposicionamento de posições por parte de grandes fundos. Então, temos muito fluxo técnico nessa semana. Bom, o relatório mostra logo para vocês que hoje, segunda-feira, a partir das 9h30, temos dados aí que espera-se que tragam informações para a gente tentar desvendar que cenário estamos aí vivendo nos Estados Unidos. Tivemos pico de inflação, a inflação vai voltar a subir, ou já começamos aquele cenário de estagflação, onde os preços estão caindo também, há uma queda na economia de maneira geral. Então vamos continuar aí montando esse quebra-cabeça. Terça-feira temos inícios de construção, licenças de construção também às 9h30. Na quarta-feira, o dia mais esperado, temos decisão da ata da taxa de juros do FONC. Sai às 15 horas e temos aí depois, logo em seguida, volatilidade por conta dos discursos do Powell. Na quinta-feira teremos aí pedidos iniciais de seguro-desemprego, expectativa de alta volatilidade também. E alguns dados destaques aqui, expiração do VIX na terça-feira, dia 18, e também dia 19, perdão, dia 21, a OPEX trimestral, e no dia 31, eu acho que eu falei 31, né? Seguinte, vou repetir aqui. Dia 18, expiração do VIX. Dia 21, OPEX trimestral. E dia 31, aquela OPEX de final do mês. Onde temos, por exemplo, o fundo do JP Morgan com posicionamentos em calls, puts. E a gente sempre monitora isso. Falando de maneira geral sobre o posicionamento, o S&P caiu 10% em apenas 20 dias, uma queda bem forte. A mais rápida ocorreu em apenas 8 dias no início da pandemia do Covid. E essa aqui foi a segunda queda mais forte do S&P em um período tão curto de preço, de tempo. O Goldman Sachs rebaixou o PL do futuro do S&P, caindo de 21,5 para 20. Com isso, temos aí novas projeções, tá, para o S&P. Daqui a 3 meses, espero que ele esteja nos 5.600, e aí, ao longo do passar do tempo, continua a expectativa aí de alta. 5.900, uma visão daqui a 6 meses, e uma visão daqui a 12 meses seria nos 6.500. Falando aqui de hedge funds, eles chegaram à posição bem vendida, tá? Reduzindo bastante a sua exposição ao risco. Eles têm uma posição comprada nas ações e outros ativos macro e vieram reduzindo isso com bastante força. Principalmente os destaques são dia 7 e dia 10. Vimos aí grandes saídas de fluxo. Essa liquidação aí foi a maior desalavancagem nos últimos 4 anos. Isso também é normal, já que a gente teve nos últimos 4 anos o quê? Uma injeção de liquidez muito agressiva. Os gestores de fundos estão ativos, os corporates, as ações estão em um período de blackout, ou seja, vão parar de fazer compras, tá? De 17 a 25. Por quê? A gente vai ter o quê? Um menor recompras, corte de recompras, praticamente, já que a gente volta a ter os earnings, temporadas de earnings. Vemos aí alguns nomes que começam a lotar a agenda de earnings, e daqui a um mês teremos realmente ah, o balanço, os earnings do primeiro trimestre de 2025. Vamos ver se o mercado vai acertar na projeção de redução de earnings. CTAs vendidos no S&P, após a alta de sexta, eles estão começando a recomprar. E há uma demanda compradora.
Então precisamos acompanhar aí a movimentação desses dias, provavelmente o finalizar da OPEX, para fazermos as próximas projeções para os fundos de CTAs. Temos também rebalanceamento de fundos de pensões, que estima-se uma compra de 40 bilhões em ações dos Estados Unidos. E a liquidez, pessoal, a liquidez não está legal, vem caindo ao longo do tempo. Em janeiro, ela chegou a ter uma liquidez ali bem acima da média, e agora nós estamos aqui praticamente com a liquidez na mínima que eu digo dessas projeções que nós temos aqui. O menor nível foi em 2021, com 2,2 milhões, e atualmente nós temos aí 3 milhões. Volatilidade e gama. Semana passada, o S&P rejeitou 5.550, que é o atual put wall, e conseguiu voltar aqui para os 5.600. Então, uma volatilidade na última semana, até que menor do que a gente estava vendo aí nas semanas anteriores, tá? Porém, a gente tem visto uma amplitude de volatilidade no intraday. O que que eu quero dizer com isso? Como estamos em gama negativa, ó, temos movimentações bem amplas. O S&P andando aí, em média, 100 pontos, não de uma forma direcional. Isso é um pouco preocupante, porque torna-se difícil aí a gente ter uma previsibilidade do preço. Então, em alguns dias você imagina que há uma tendência e ocorre uma reversão. Quando você espera ah, também uma reversão, e pode acontecer o quê? Os rompimentos de fundo e rompimentos de topo, pelo posicionamento técnico do dealer. O VIX também teve uma movimentação de alta forte e acabou rejeitando também a região que era o call wall. O call wall estava no 32 em um determinado momento. Ele bateu próximo da região. Agora nós temos o call wall no 25, então ainda tem uma perspectiva aí de que o VIX possa subir novamente. Aqui é a zona de concentração dos compradores, por que não voltar até aqui para fazer uma realização no ponto onde seria o lucro máximo dos compradores? Então temos aí possibilidades bem interessantes para o VIX e para o S&P. Ah, a queda no VIX pontualmente na sexta-feira pode ter sido já uma parte dessa realização e espera-se que essa queda possa continuar, principalmente no dia 18. Mas lembrando que o objetivo inicial ali dos compradores está um pouco mais acima. 25, como vimos. O rally dos índices também pode acontecer pelo encerramento de puts no dia 21. E temos aí um efeito de gama Pini. Anotem esses números: 5.500, 5.600, 5.650 e 5.700. Isso tudo para análise semanal, pessoal. Nas análises trazidas aí também pelo Nomura, o McElligott, tem uma perspectiva de queda no VIX, já que tivemos aí compras fortes, posicionamento forte nos calls, e agora as projeções são de realização do VIX, tá? Tivemos aí uma subida do VIX, um bom rally, porém não foi sustentável. Aqui temos aqui um relatório focado para o day trade, tá? Estrutura geral, estrutura do dia, pontos relevantes. Euro, ouro e petróleo também estão ali em análise, assim como o Bitcoin. E informações para você que ainda não conhece o Gama, ainda não tem acesso a esses relatórios diariamente, nem aos pontos de Gama. Tem um vídeo informativo e aqui informações de como você pode, junto comigo, aprender sobre isso. Tenha uma semana abençoada, anote os pontos, anote as datas e vá observando, você que não conhece. O Gama, vá observando as movimentações dos ativos nessas regiões. Abraço. Fala galera, Carlos falando. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você vai estar vendo isso, mas vamos lá. Hoje vamos falar sobre o ouro que atingiu a casa dos $3.000. Vamos falar sobre um pouco essa versão do VIX que está nas alturas
e se é hora ou não da gente comprar, digamos assim, esse fundo que estamos agora. Isso é de grande valia e com certeza também a gente vai ver o calendário econômico para a próxima semana. Mas é isso, vamos para a tela. Valeu! Só vou pedir para vocês ignorar essa mensagem do Office aqui, né? De ativação do produto, pois o meu expirou e eu estou tentando resolver isso, né? Mas vamos falar aqui primeiro sobre o ouro. Não é apenas uma história de dólar, né? O ouro à vista essa semana aí ultrapassou pela primeira vez a casa dos $3.000. A prata ultrapassou os $34. Um pouco após os futuros, né, de ontem à noite, isso aqui no caso foi quinta-feira, ultrapassou os $3.000 pela primeira vez, e como observou o Ben Bennett do Goldman Sachs, essa é a terceira sessão consecutiva de fortes altas de compras na sessão de Londres, com o metal amarelo, né, quebrando máximas históricas sem esperar pela abertura do mercado americano às 10h30, né, sem esperar a abertura do mercado. Mas ele alerta que essa combinação de dados neutro dos Estados Unidos e um sinal de redução da tensão da Rússia e Ucrânia e o nervosismo do governo sobre essa liquidação de ações está deixando nós mais cautelosos em relação a esse rompimento, né? Para que o ouro mantenha esses níveis, ele precisa de alguns catalisadores mais fortes por meio da deterioração dos dados ou das tensões renovadas na narrativa tarifária. O primeiro, bancos centrais. Alguns pontos de inflexão do terceiro trimestre de 2022 do Banco Central foi fundamental para o desempenho do ouro nos últimos 3 anos. À medida que essa probabilidade de algum tipo de resolução Rússia e Ucrânia aumenta, os argumentos de longo prazo de desdolarização e compra de CB, de bancos centrais, podem ser lentamente colocados de lado, mas os dados são mistos e defasados. O WCG tem números de compra de bancos centrais em 25 de janeiro abaixo de quase 50% em relação à média de 12 meses, enquanto o GIR continua relatando fortes compras em dezembro. Aqui a gente vê diretamente nesse gráfico isso. Segundo ponto, os fluxos, né? Após um início de ano tranquilo, que viu algum lucro em torno de $2.900 a onça do ouro, a atividade aumentou ontem com suas dinâmicas principais. Isso aqui, no caso, foi quinta-feira, né? O ontem seria quarta-feira. A comunidade especulativa atuando no topo por meio de caos de curto prazo, enquanto os ETFs têm adicionado 200 a 300 mil onças a cada semana desde fevereiro. Esse gráfico mostra isso para a gente, essa alta crescente sobre isso. Interesse renovado do produtor. Esta manhã, já que o ouro estava se aproximando de 3.000 onças e quebrando all-time high em algumas moedas de produtores, né? 3. Barreiras. Muita conversa de mercado em torno do nível dos 3.000. Lembrando que o Goldman Sachs tem uma expectativa de alvo de 3.100 para o ouro, beleza? Em torno de 3.000. Esse argumento teria sido muito válido em novembro, mas acreditamos que em muitas dessas estruturas expiraram desde então. E a ação do preço tem em torno de 3.000 onças, não foi indicativa de grandes bolsos do gama mais curto. Os volumes de futuros semanais em $3.000 e 3.010, o spot, né, ajustando para 10, foram normais, beleza? Isso aqui mostra pra gente. O ouro teve um desempenho estelar no acumulado do ano e a correlação com as ações territoriais negativas pela primeira vez em 2021. A questão principal é que o rally de alívio de 5% nas ações, o que isso significa para o ouro, né? Isso aqui mostra pra gente as commodities em relação ao SP500 versus o ouro. Isso é bem interessante de acompanhar. O volume e o skill, em relação ao volume e o skill moderado nos últimos 2 dias, com 3 meses de all-time high subindo 0,5 e 3, dado um passo para trás no desempenho do ouro nos últimos 5 anos. A correlação com o volume barra skill começou a cair em meados de 2023, à medida que os compradores de volatilidade de longo prazo desapareceram e perceberam que a volatilidade, que o vol nunca o alcançou, né? O ouro é o ativo com mais desempenho entre todos os principais mostrado nesse gráfico abaixo aqui. Desde que o S&P atingiu um fundo do poço em outubro de 2022, né? Ele é o melhor que performa aí dessa maneira aqui, ó. Bem interessante isso, né? E, notavelmente, enquanto toda a atenção está voltada para o ouro, a prata também está subindo forte,
como visto pela queda na proporção de ouro e prata, de 92 vezes para 88 vezes na última semana. Aqui, ó, isso mostra para a gente uma queda bem boa dessa correlação aí. E como a gente observou, a prata pode brilhar mais uma vez, né? Aqui a prata e o ouro subindo bem, os dois. E por fim, né, para os céticos, o Simon White da Bloomberg observa que isso não é apenas uma história sobre dólares. O ouro recentemente subiu para essas máximas históricas em quase todas as principais moedas, incluindo o euro, a libra esterlina e o franco suíço, e também atingindo máximas históricas hoje na rúpia indiana e no won coreano, entre outros. Ele tem sido bastante estável em relação à prata. Isso mostra aqui pra gente, beleza? E pegando esse ensejo, essa semana foi bem volátil, tivemos alguns movimentos bem atípicos que não vemos corriqueiramente, né? E com isso tivemos uma inversão da curva do VIX, né? VIX saltou para casa dos 28 essa semana, porém essa curva do VIX inverteu significativamente. Isso coincidiu com fortes comícios aí do SPX, com uma alta taxa de acerto, né? O Jefferies, com toda certeza, não foi tão íngreme quanto as inversões que vimos em torno dos choques que realmente eram enormes, né? Na crise da dívida europeia e na pandemia. Mas essa leitura de menos 3,5 ainda se destaca, nós vamos avaliar o desempenho do SPX seguindo essas inversões, igualmente grandes na curva do VIX. E descobrimos que, primeiro, é bem rápido, tendo ocorrido em apenas 29 semanas desde 2004. Segundo, o desempenho depois disso é bastante positivo e bem rápido, ou seja, ele retorna bastante rápido. O desempenho médio é de mais 3 milhões, é de 3% e foi positivo em 82% do caso. Como isso ocorre a inversão? Com isso ocorre a inversão dos índices, né? Alguns fundos de hedge funds mostrou essa queda absurda, né? Os fundos hedge funds cortaram os lucros líquidos em dois desvios em horizontes de 4 e 8 semanas. Ou seja, olha o quanto vem caindo aí, né? E com isso eles sofrem, vão perdendo bastante dinheiro liquidado nestas 2 últimas semanas aí. Com isso, o risco líquido dos CTAs de ações nos Estados Unidos retoma as mínimas do final de outubro de 2023, semelhante às mínimas do início de março de 2022, né? Aqui, o início de março de 2022, mais ou menos, e aqui ele retorna para esses níveis. E já aqui, o nível de posicionamento do JP Morgan está em menos 2,3 desvios de queda. Bem interessante isso, né? Estão perdendo bastante dinheiro com essas quedas dos índices. E já estamos falando sobre a inversão do VIX na casa dos 28, com essa queda dos índices, né? É, é hora de comprar essa queda da IA, digamos assim, como falam, né? Dessa bolha que é a IA. Essa não é a primeira vez que o Goldman Sachs aponta esse crescente pessimismo no espaço da IA, né? Ano passado, esse amplo espaço da IA teve um desempenho inferior ao do mercado total, em menos 19% no verão, motivado por investidores questionando o cronograma de retorno sobre o capital investido. Este ano, o amplo espaço de IA foi invadido em 17,5% de queda após a DeepSeek. E aí a gente começa a olhar para outras coisas. É uma oportunidade de a gente comprar na baixa? Ano passado, o espaço Broad AI, teve um desempenho inferior ao do mercado em menos 19% no verão, motivado por investidores questionando o cronograma de retorno sobre o capital investido. Este ano, o espaço Broad AI foi vendido em menos 17,5% após o lançamento da DeepSeek. É justo que há muito pessimismo neste tema, né? Aqui isso mostra pra gente que foi toda essa queda da Broad AI aí. O posicionamento de ações de corretagem principal na cesta de energia de IA. Aqui isso mostra pra gente, ó, esse posicionamento. Os lucros continuam a crescer em todos os temas de IA, múltiplos acima do SP500 nos próximos 12 meses e 24 meses. Excluímos empresas que tiveram lucratividade negativa no ano passado em comparação com estimativas positivas, né? Olha o quanto tem crescido, 406%, bem grande, né? Comparado aqui 175, 98, 91. Quão barato é barato demais? O setor de energia de IA é o ângulo mais barato para IA e está de volta aos níveis do verão de 2024. Aqui mostra isso para gente.
bem baixo. Essa trajetória da ação, do preço e dos lucros é notável, mostrando que alguns grupos de IA foram vendidos abaixo das expectativas de lucros que ainda assim permanecem alta. A gente vê aqui que isso aqui é basicamente uma média ponderada, né? Olha como ainda está bem acima. Alguns índices estão 21 vezes, 30 vezes sobrecomprados nesse setor de IA. Na questão de software de IA, ainda está bem distante da média ponderada. De setor de data centers e hardwares, já está batendo em cima dessas médias, né? Bem interessante da gente ver isso. Vamos ver o que tem para a próxima semana que podemos acompanhar no calendário econômico? Vamos ficar atentos. Para a próxima semana, é, vamos ter segunda-feira, vendas no varejo excluindo automóveis, às 9h30. Essa vantagem do mercado americano voltar a abrir 10h30 é que já temos bastante volatilidade já logo pela manhã, às 9h30, 11h30 ali, meio-dia, você já está com sua vida resolvida, né? É, 11 horas, estoques empresariais, 11 horas, índice de confiança dos construtores, terça-feira, 18 de março, início de construções, licença de construções, início de preços de importação, índice de preços de importação excluindo combustível. 10h15, produção industrial, utilização da capacidade. Na quarta-feira, teremos decisão de taxa de juros do FONC e 3h30, coletiva de imprensa do Powell, Jeromel. É um dos homens mais poderosos aí, falando de mercado, tá? É um dos homens mais poderosos. É o mais poderoso, né? O FONC aí. Quinta-feira, dia 20 de março, teremos pedidos iniciais de seguro-desemprego, índice de manufatura do Fed da Filadélfia e 11 horas, venda de casas usadas e indicadores econômicos antecedentes nos Estados Unidos. Para sexta-feira, não temos nenhum evento de grande relevância agendado para isso, beleza? É isso, espero que tenham gostado. É, não esquece de estar deixando o like, o seu comentário, que é muito importante para continuar aqui fazendo o nosso trabalho e está nos ajudando aí a estar aperfeiçoando todos esses pré-markets, esses vídeos que estamos trazendo para você com grande qualidade, beleza? Não esquece de estar deixando o like, envia para aquele amigo que você sabe que vai gostar dessa questão de mercado. E no mais é isso. Ótima semana, ótimos negócios a todos. Valeu!